Eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. E hoje o meu desejo de bons alvarás e sentenças procedentes vai para os advogateandos que tanto me seguem lá no Instagram quanto fazem parte do grupo Advogateando no WhatsApp. São eles, Dr. Matos Leite, doutora Tuti, né, advogada reflexiva, doutora Loise Santos e doutora Rauena Araújo. Bom, para vocês o meu desejo de bons alvarás e sentenças procedentes. Hoje o nosso assunto vai ser a respeito de contestação. Vamos lá? São tantas perguntas de quem vai começar a fazer uma contestação que às vezes e muitas vezes os advogateandos se perdem. Afinal, por onde eu começo uma contestação? O que é que eu vou dizer se a lei diz que o meu cliente não tem razão? Mas e se o meu cliente tiver razão? Mas se o meu cliente estiver mentindo? Como eu vou provar? O que eu tenho que trazer como preliminar? O que eu não posso trazer dentro da minha contestação? Bom, primeiro se acalma, que a gente vai te ajudar a fazer uma contestação, um esqueleto de contestação que você consiga passar para o juiz que o seu cliente tem razão ou não, tá bom? De preferência que o seu cliente tenha razão. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar quando a gente vai fazer uma contestação é a procuração da outra parte, tá? Vou contar uma coisa para vocês e que fala muito a respeito de como os colegas advogados não têm cuidado com a procuração da outra parte. Há uns 5 meses, mais ou menos, eu fiz uma audiência aqui e quando eu peguei o processo, a procuração não estava assinada. E aí eu abri logo a minha preliminar de falta de representatividade. Afinal de contas, ele não tinha poder para aquela ação. Como é que ele está pleiteando o direito alheio se a procuração não estava assinada? E aí, futuramente, conversando com um advogado, ele disse: doutora, quase todas as minhas ações eu acabo esquecendo de pedir para que a parte assine a procuração. Eu estava sem impressora, tinha uns problemazinhos, e eu colocava. E a senhora foi a primeira a perceber que a procuração não estava assinada. Então, isso você já pode abrir preliminarmente. Então, para a gente fazer uma boa contestação, também é necessário que você esteja atento aos detalhes. E que detalhes são esses? É a procuração, é a juntada de documento, é o valor da causa. Tudo isso vai fazer com que a sua contestação seja mais técnica e juridicamente correta possível, tá? Então a gente vai se preocupar com o cabeçalho. Lembra que o cabeçalho mudou ultimamente, né? Não é mais aquele excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. E sim, de acordo com o 183 do Código de Processo Civil, a gente tem mudanças. Então tenha cuidado com essa mudança, porque tornou ainda mais impessoal, né? Direciona à vara. Depois disso, qualifica o seu cliente. Mas meu cliente já está qualificado na inicial e eu não quero passar mais dados. Então diz que ele já está devidamente qualificado. Mas se você quiser passar mais dados, colocar o CPF, o RG dele, acrescentar um endereço válido, enfim, colocar algo para facilitar a justiça, o acesso à justiça, também não tem nenhum problema. Você pode sim colocar o nome dele, colocar a qualificação, ou pode falar, né? Ah, não, tudo bem, esse processo eu não quero qualificá-lo mais, tá bom já o que está qualificado lá no inicial, então você coloca que já está devidamente qualificado. Ah, mas são mais de um, são 5 réus, o que é que eu faço? Só vou defender um. Bom, você só qualifica o seu cliente, tá? Porque aquela petição é apenas do seu cliente. Você não vai qualificar 500 réus dentro da sua petição se você está defendendo apenas um. Então, a sua petição é apenas para os seus clientes. Há outras pessoas, há alguns colegas advogados que colocam fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, mas eu só tenho procuração para tal. Então, coloca só o cliente do doutor. Não coloque mais de um cliente, tá? A não ser que os clientes... não coloque mais de um réu, a não ser que seja realmente o seu cliente, tá bom? O que algumas empresas fazem aqui quando são muitos processos é colocar assim, o cliente, né, e outros. Mas aí esse outros não recebe qualificação. Eu particularmente sempre coloco apenas o meu cliente, afinal de contas aquela contestação são dos fatos e do direito do meu cliente.
E aí a gente precisa analisar, essa contestação vai ter preliminar? O que é que eu vou colocar preliminarmente? O que é que eu preciso dizer na minha contestação para que eu tenha esse poder de conseguir ir de encontro, né? Para rebater o que foi dito na inicial? Bem, aí você precisa saber, aí você precisa analisar passo a passo, documento por documento e especialmente pedidos por pedidos. É necessário que você leia cada pedido para que desses pedidos você consiga fazer o melhor da sua contestação. Ah, Lari, mas a minha contestação, meu cliente não tem razão. Realmente a parte autora está com total razão, eu não sei nem o que é que eu tenho que dizer aqui. Isso é muito comum. O seu cliente precisa de uma contestação. O seu cliente precisa do direito da defesa, porque é constitucional o direito de defesa. Todo mundo precisa de uma defesa. Ah, então preciso mentir? Não, você não precisa mentir no seu processo. Você precisa informar as verdades e pedir para que, se a parte está pedindo R$5.000 de indenização, por exemplo, tentar baixar esses R$5.000 de indenização. E aí muitos advogatianos, em especial aqueles bem novinhos, né, aqueles que estão realmente nos seus primeiros passos, chegam e falam, mas eu não consigo escrever uma coisa que eu não acredito. E aí eu lhe digo, se você não consegue defender o seu cliente, talvez você esteja, né, na profissão meio errada. Você vai precisar ou só fazer petição inicial, ou enfim. Mas você precisa se concentrar o máximo possível para defender o seu cliente, não para ele sair 100% ileso, tá? Mas para que você sirva ali como um controle de dano, para que o dano seja o menor possível. Isso não quer dizer que você vai tirar 100% a culpa do seu cliente, não. Mas que você vai trabalhar com as provas que você tem dentro do processo. Por isso a importância de uma contestação, que a inicial tenha sido lida, relida e analisada, tá? Se tiver preliminares para abrir, faça essas preliminares. Olha o valor da causa. Além do valor da causa, olha se tem pedido de justiça gratuita, se houve concessão de justiça gratuita, se não há pedido. Vê se tem alguma preliminar lá e como que você pode atacar essa preliminar, né? Como que você pode dizer ao juiz que essa preliminar ela não deve permanecer. E aí você vai estudar o caso a caso. Então, é realmente importante entender a petição inicial para que você tenha uma boa contestação, tá bom? Bom, fez a verdade dos fatos, fez o direito, e aí geralmente as pessoas dizem, Lara, eu não consigo achar jurisprudência, eu não consigo achar para colocar dentro da minha peça, eu não consigo achar um julgado, eu não consigo. Gente, jurisprudência, se você não conseguir e você achar assim super importante colocar, se não tem, faz a sua. Jurisprudência é só alguém que julgou de um jeito e aí o juiz vai julgar o seu processo do jeito que ele entender melhor. Então, que tal você mesmo criar, né, ser o primeiro julgado daquele objeto e aí a partir dali você começar a usar nos seus processos. Bom, depois dos fatos e do direito, tá, nós vamos para os pedidos. E aí a gente precisa ter uma atenção especial aos pedidos, porque os pedidos, eles são o que a gente não pode só pedir genericamente que a sentença seja improcedente total, improcedência e tal. A gente precisa também fazer pedidos. Quais são esses pedidos? Podemos fazer pedidos de justiça gratuita, podemos fazer uma peça de reconvenção, né, que agora é dentro da contestação, e fazer os nossos pedidos. Nós podemos fazer pedidos alternados, tipo, excelência, se o senhor não entender por isso, talvez o senhor entenda isso. Então, se o senhor não conceder isso, talvez, alternativamente, conceda isso, tá? E a gente pode fazer esses pedidos. Então, é muito importante que, se a petição inicial estiver completamente fora da verdade e você tenha provas, o seu cliente tenha prova suficiente de que não há verdade na inicial, mas que há verdade na contestação, você pode sim inverter os papéis e aí pedir indenização moral. Pode. Você pode pedir a litigância de má-fé na contestação. Pode. Você pode fazer pedidos alternativos, fazer pedidos de justiça gratuita e, obviamente, pedir para que seja improcedente a ação, claro, para que essa ação
para que o seu cliente ganhe a ação e não a inicial quem ganhe. Bom, resumidamente, na contestação você vai precisar entender o processo e fazer o seu melhor analisando friamente o lado tanto do seu cliente quanto o que foi exposto na inicial. E você precisa também convencer em petição que o seu cliente tem o direito, tá bom? Porque ali é como se você estivesse falando com o juiz, contando uma história, explicando ao juiz o que é que realmente aconteceu e por que o seu cliente tem razão. Então, de fato, a contestação é o que a gente pode ter de mais defesa dentro de uma peça processual, porque ali realmente é a defesa, não há acusações da inicial, né, que a inicial meio que acusa alguém de alguma coisa e demonstra o direito. Então a gente vai defender o direito de alguém. Eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários. Esse vídeo foi uma sugestão de uma advogateando que eu acabei não anotando o nome, mas muito obrigada pela sugestão. Prometo dar uma olhada depois para saber quem foi uma das sentenças procedentes no próximo vídeo. E se você não segue a gente lá nas redes sociais, aproveita, essa sugestão veio direto do Instagram, então aproveita, segue a gente no @advogateando no Instagram ou no Facebook /advogateando. E não esquece de deixar o like aqui no vídeo, porque isso nos ajuda a produzir novos vídeos, bem como deixar um comentário aqui dizendo que o vídeo ajudou e compartilhar com seus colegas, que talvez também seja a dúvida deles. Bem, agora temos uma novidade aqui no canal. Vocês perceberam que nós chegamos a 30 mil inscritos. E isso me deixa muito feliz, porque eu percebo que o canal vem ajudando. Nós temos mais de 1 milhão de visualizações. E isso me deixa assim radiante em saber que um projeto que é feito com tanto amor, com tanto carinho, mas que me faz gastar tempo, que me faz pesquisar, que me faz estar aqui conversando com vocês, realmente tem dado muito certo. Bom, devido aos 30 mil, nós abrimos agora um clube de membros. E aí, se você quiser ser membro e ajudar a patrocinar o canal, ajudar esse nosso propósito de ajudar e continuar ajudando, investir na gente, tá aí. É só clicar para que você seja um membro e você vai ter conteúdos exclusivos do Advogateando. E agora sim, até a próxima!